A saga de filmes de Anjos da Noite possui 5 filmes. Existem outros materiais em outras mídias. Porém, assim como Star Wars, a sua base inteira está na cinematografia. E é sobre isso que gostaria de falar um pouco mais hoje. Antes de fazermos os testes com o Corvinus Strain, gostaria de pedir a todos que se inscrevessem, deixassem o gostei, o like, assim como também falar qual o seu filme favorito da franquia. Porém, se quiser contribuir diretamente para o canal e para os vídeos serem feitos, pode se tornar membro, tendo então benefícios como acesso antecipado aos vídeos, entre outros. Underworld nasce de uma ideia básica de recontar o clássico Romeu e Julieta nos tempos modernos, com vampiros e lobisomens, ao invés de grupos de nobres. E é claro que, conforme o escritor Kevin, existem outras interpretações a serem feitas sobre o começo deste mundo. E, ao parar para pensar, comecei a perceber uma certa semelhança com a minha série favorita, Supernatural, que agora também tem alguns vídeos no canal. Quero dizer é que muitos fãs separam as 5 primeiras temporadas das demais devido a ser o plano original do autor para aquele momento. Nas comunidades de Supernatural existem outras divisões, como de escritores, de temas ou até mesmo entre temporadas, e para quem acompanha e vê essas análises fica até um pouco mais claro. Porém, esse já é um outro ponto de Supernatural. E percebi que existe algo muito parecido em Anjos da Noite. Temos quase 3 etapas diferentes nos filmes. Os 2 primeiros filmes sendo basicamente uma continuação direta e podendo ser até mesmo considerados um mesmo filme. Mas sobre isso daqui a pouco. Uma segunda parte, sendo a parte medieval, que é como se fosse um mini spin-off, e os 2 últimos filmes. E quando comecei a pensar sobre o assunto, percebi que cada um dos filmes tem os seus problemas, mas cada um deles com problemas diferentes, e eu digo que as pontas desses sofrem com problemas completamente paradoxais. Então, a minha ideia é analisar os 2 primeiros filmes e entender a mágica que aconteceu no primeiro momento, e então colocar em contraste com o final da saga. Ainda que eu tenha um canal dedicado totalmente a Anjos da Noite, sei que não são todos que sabem de tudo o que aconteceu e também tem muita gente que cai aqui nesse vídeo de paraquedas. Se é um desses, então não deixe de se inscrever para seguir os vídeos do canal e também já fique claro que todos os personagens aqui citados, os mais importantes pelo menos, tem vídeo no canal. Qualquer personagem que eu falar que tem algum nível de importância tem vídeo. Assim, acho que uma única exceção que é o Andrea Tennis, mas fora isso, Craven, Victor, Marcos, Celine, Amelia, todo mundo tem vídeo. Todo mundo. Então, quer mais saber sobre eles? Vai ver os vídeos sobre esses personagens. Mas eu vou fazer então aqui um resumo do que acontece para então a gente poder começar a fazer essa análise. Anjos da Noite, Underworld. O primeiro filme da saga, chamado de Underworld, algo como Mundo de Baixo ou Mundo Escondido, traduzido como Anjos da Noite no Brasil, foi lançado em 2003. Isso é algo muito importante para começarmos a nossa análise, devido que, em 1999, um pequeno filme chamado de Matrix foi lançado e mudou todo o mundo, principalmente os longa-metragens de ação, que agora não precisavam apenas ter grandes efeitos e explosões, ainda que tenham isso, também poderiam e precisavam ter uma história para poder acontecer e se destacar. É neste momento histórico que nasce a obra baseada em Romeu e Julieta, sendo um amor proibido entre seres diferentes realidades sociais. Antes disso, possivelmente, este filme sairia algo muito mais parecido com Entrevista com um Vampiro do que Rambo, o que para mim é perfeito. Mesclar estilos diferentes pode ser algo que faz todo o gravitar e pode dar um total diferencial para todo mundo, como o gênio que combinou gótico com metal. É claro que nem sempre está certo. Isso é importante, pois o primeiro filme é cheio de histórias antigas e contextos não muito comuns para um filme de ação, onde não apenas existe uma contemplação por essas ideias,
ao mesmo tempo que uma boa desculpa para feitos super-humanos. O visual remetendo à subcultura gótica com um ar de vampirismo sendo a estilística perfeita para demonstrar um embate entre o antigo e o novo, o socialmente aceitável e causar um tanto de temor em quem apenas observa a junção do novo com o velho. O mesmo pode-se dizer sobre a trama, que temos elementos antigos e quase que sobrenatural, porém dá um 180 e nos dá uma explicação totalmente científica, ainda que não plausível, sendo quase que um sci-fi por alguns segundos. Mas não basta um tanto de ciência para tornar todo o gênero, creio que fica bem estabelecido como horror-ação. Resumo do primeiro filme. Anjos da Noite, o original, conta a história da mercadora da morte chamada de Celine e quando ela descobre uma verdade antiga. Nossa história começa em uma caçada da Death Dealer que está atrás de alguns Lycans, que também é onde sabemos que estes estariam na beira da extinção. Estes estão atrás de Michael Corvin. Isso, pois Lucian, o líder dos Lycans, está atrás do portador de uma genética muito especial, que seria capaz de combinar as duas espécies em uma, e assim fazer um híbrido, um ser mítico com grande força. Michael então é mordido por Lucian e capturado por Celine, que descobre a trama de Craven de ter um dia mentido sobre a morte mesmo, que fora um dos maiores inimigos dos vampiros, porém estava dado como falecido por muitos anos. Em sua rebeldia, Celine acorda Victor, seu pai, e um dos 3 vampiros originais, para ter mais um aliado contra Craven e contra o possível golpe dos Lycans. Ela possui um ódio antigo pelos lobos, uma vez que ela acredita que eles foram os responsáveis pela morte da sua família mortal. Quase que em simultâneo, Michael volta para a mansão que tinha estado junto com Celine e investigam ainda mais acontecimentos antigos, ao mesmo tempo que ambos têm um amor fatal que nenhum deles consegue resistir. Victor, enquanto isso, acorda e começa a questionar Craven sobre os acontecimentos, e também um dos outros imortais perderia sua vida em um ataque de lobisomens e seu sangue drenado para a feitura do híbrido. O casal recém-formado é atacado por Lycans e quando estão em fuga, Michael é capturado por seus atacantes, sendo então um dos cientistas responsáveis pelas amostras e aquele que sabe toda a verdade ficando para trás nas mãos de Celine. É neste momento que aprendemos a lenda de Alexander e seus 2 filhos. O primeiro imortal teve gêmeos, um deles mordidos por um lobo e o outro por um morcego. Isso devido à alteração genética do patriarca. E além de ter um filho que não herdou a imortalidade, porém continha o Strain em sua forma dormente, seria o terceiro filho de Corvinus. Com a verdade sobre Lucian e Craven sendo colocada em frente de Victor, um ataque é liderado pelo ancião contra um antigo inimigo dos vampiros. Craven foge e Celine com Victor vão para o lugar do confronto. Victor tem seus mercadores acabarem com vários Lycans e Craven elimina seu antigo parceiro, por tudo estar dando errado. E Celine, ao resgatar Michael, são emboscados por Craven, que atinge o recém-Lycan, e este conta a verdade de Celine sobre Victor, que fora ele que terminara com seus pais. Com essa informação e Victor ameaçando a tudo, Celine morde Michael, que se torna o primeiro dos híbridos, forte o suficiente para lutar contra Victor, ainda que o golpe final fosse de Celine. Analisando o filme, este filme eu consigo dividir em 3 partes básicas diferentes. Quando estamos explorando aos poucos toda a mitologia no mundo e seus pequenos detalhes, os confrontos políticos dentro do coven dos vampiros e a justaposição com Lucian e seus Lycans, e a cena de ação que dão a substância para todo o enredo acontecer. Tendo em mente que tudo que já disse sobre o filme, é importante ressaltar que muito foi colocado em muitas partes. Toda a lore que nos é apresentada tem uma grande qualidade, pois temos algumas respostas e muitos mistérios, tudo fica um tanto no ar. A trama política, apesar de bem construída, acho que é o ponto mais fraco de todos. Craven e a sua obsessão por Celine e a sede de poder deste e de Victor ficam um tanto
taxativas demais, e principalmente a vampira loira que quer ser a rainha deste. Não sei se é o meu gosto por coisas mais vampiro à máscara, quando se trata de aspectos e jogos políticos, podendo ser muito mais complexos do que temos, até mesmo fáceis de entender para quem estava presente. Já as cenas de ação, além de muito bem feitas, têm um ar extra por serem exageradas de propósito, com uma grande desculpa de estarmos falando de criaturas que não são humanas. Temos a proposta boa o suficiente para fazer coisas insanas sem ficar uma mentira total. Claro, e é a junção dos três que faz essa mágica toda acontecer. Só que, infelizmente, esse tipo de junção não é algo que vemos mais. Muitos dos estilos caíram fora do gosto popular, principalmente pelo uso de algumas poucas vendas, e serão um tanto fora do que temos hoje. O recontar do clássico de duas famílias que se odeiam há tanto tempo que o real motivo é perdido ganha um grande conceito quando existem seres capazes de lembrar de tudo. E é muito interessante, principalmente na criação do vilão final, um tal de Victor, que é um grande jogador político e de real poder, por tentar sempre esconder a origem dos vampiros e proibir a pesquisa sobre o passado. E para mim, principalmente toda a mitologia de fazer com que estes seres, sendo frutos não de uma natureza sobrenatural, e sim de uma anomalia genética, faz com que se tenha algo verdadeiramente novo. Obviamente que não sou nenhum crítico de cinema e nem nada parecido com isso, ou seja, não tenho nenhuma qualificação para falar sobre as coisas mais técnicas. Posso falar do que gosto, muitas sombras, atuações boas e bizarras ao mesmo tempo, muita pancadaria e um tanto de estranheza. Creio que uma das únicas coisas que não liga muito comigo é a música do filme. Temos algumas um tanto mais ambientes, que é normal para mim, outras mais techno para as batalhas, que até que eu gosto, mas o uso de alguns rocks dos anos 2000, estilo, você sabe o que? Parece um tanto tipo de música que eu prefiro não comentar. New metal. Então, qual o grande erro? Nos últimos meses tenho analisado todos os personagens e também o mundo de Anjos da Noite, e um dos grandes temas que percebo na maioria dos personagens é que tal foi mal aproveitado. Isso desde Amelia, Craven, Raze, até mesmo vilões como Victor e principalmente Lucian. Isso para ficar contido no momento mais clássico. Existe o mesmo quando falamos da lore mais profunda. A todos os momentos, no primeiro filme, somos bombardeados com novas informações e ideias do passado, e diferente de algum mundo onde o mistério fica apenas como uma pequena parte deste, essas parecem histórias completas, prontas para serem contadas, porém ficando sempre silenciadas. A grande impressão que fica em mim é que também em muitos dos fãs da série é que no final nos foi apresentado no mundo de Anjos da Noite uma ideia muito antiga que foi colocada em ação em seu momento mais importante na era moderna, mas existem muitas outras ideias e histórias a serem contadas neste mundo gótico de vampiros e lobisomens. Existe uma verdadeira superprodução de lore de personagens que mal ganha alguma coisa para fazer. Não estou dizendo que precisamos de algo tolkienesco de vampiros, e sim que existe muito mais aqui do que poderíamos ter tirado. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois de vermos e analisarmos o segundo filme. Logo em seguida do fim de Anjos da Noite, nós temos agora o recém-casal que é procurado por os dois lados, tanto por vampiros quanto por lobisomens. O real vilão da história se mostra em Marcos, que por acidente bebe o sangue de Cindy, o cientista do primeiro filme, se torna um híbrido no processo. Essa transformação faz com que todo o ressentimento de Marcos venha à tona. Então, começa a procurar pelo seu irmão, que foi aprisionado por Victor e Amelia há centenas de anos atrás, contra suas ordens, algo que sempre pesou em si e, devido à raiva dos lobos, se torna obcecado com seu irmão Lupin. Para abrir a jaula, ele precisa encontrar o patriarca de todos os imortais, Alexander, e descobrimos que tem uma operação completa para limpar os rastros dos seus filhos e suas crias imortais.
o que explica como esses seres nunca foram descobertos no nosso mundo. Alexander ainda mais tem um corpo de Victor e a outra parte do amuleto-chave para abrir a caixa que William estava guardado. A outra parte do amuleto que Lucian usava em seu pescoço. A outra metade no corpo de Victor, sendo assim os lugares mais seguros, em teoria. Selene e Michael têm um confronto com Marcus, onde se demonstram muito poderosos e ficam praticamente em nível de igualdade, ao menos que fosse por Selene, que consegue distrair e fazer o bom estrago nele. Os dois conseguem um rastro do historiador, que sabe muito sobre a jaula e também sobre o passado de Selene, entre outros pequenos fatos, que os leva diretamente a Alexander Corvinus, e logo na cola deles está Marcus, deixando um rastro de corpos em seu caminho. O pai dos imortais tem pouca participação em toda a trama. Depois de explicar algumas coisas diretamente para o casal, todos são atacados por Marcus, que fere muito gravemente Michael e Alexander. Com isso, Selene bebe o sangue do pai dos imortais, se torna muito poderosa, se transformando na primeira Corvinus Vampire Hybrid. Ela e o último grupo de Cleaners vai de encontro com Marcus e William. A batalha entre os dois estava quase perdida, pois William consegue terminar com mortais e estes já estavam se transformando em Lycans. Foi quando Michael consegue reviver e enfrentar o primeiro lobo. Selene tem um confronto com Marcus, onde se demonstra que ficou muito mais poderosa do que qualquer um deles, possivelmente mais do que Michael. E este tem um conflito com William. Esta noite foi quando todos os corvinhos originais e anciões foram mandados para o além. E tal coisa existe neste mundo. Um seguido do outro. Conforme fontes oficiais, a ideia dos filmes seria uma trilogia inicial, mas em algum momento deu errado. Dá para perceber que os filmes seguem uma linha do outro. Muitas das coisas ditas no primeiro são colocadas à nossa frente no segundo, como Alexander. Nós temos uma noção, uma percepção total de continuação e sermos levados totalmente àquele primeiro momento, um andamento total do mundo e principalmente daquela história. Só que temos um problema bem grande, pelo menos para mim. Vejo que alguma coisa já se perdeu. Este filme parece um grande clímax de uma saga, mas apenas a metade de tudo. Se assistir os dois filmes seguidos, realmente parece um tanto mais coeso, porém separados são um tanto estranhos. O filme inteiro falta toda a parte da trama política. Eu sei que acabei de reclamar de toda essa parte, mas não existe lugar melhor para se elevar o processo do que numa sequência. Toda a parte da lore é feita praticamente de forma de exposição muito corrida, o que sabemos que o filme pode fazer de forma muito mais inteligente e quer responder muitas das coisas, novamente com a mesma pressa de explorar novas ideias. Tenho que admitir que as partes de ação, ainda que em menor quantidade, são muito boas. O problema da obra, 1 mais 2. O segundo filme tem basicamente os mesmos problemas do primeiro, e até mesmo ignorando um dos grandes que eu citei. E este é um dos grandes motivos que escolhi fazer essa análise em partes como essas, divisões onde é possível de se ver todo o processo. A ideia original dos autores acho que demonstra muito sobre o que eu quero dizer. Tudo o que assistimos nos 2 primeiros filmes deveriam estar espalhados em 3 filmes de maior duração cada um deles. E acredito que isso ainda viria com um plano de extensões de mídia. Para aqueles que acham que livros, quadrinhos e jogos que expandem todo o processo do universo é algo que aconteceu há pouco tempo, tenho que dizer que não é mesmo, tendo em vista que Anjos da Noite ganham livros oficiais que expandem e muito sobre a obra e também alguns quadrinhos. Mas, se eles existem, posso dizer que tudo é mal aproveitado, devido ao problema que este tipo de informação quase nunca é realmente colocado em pauta pela maioria da população, devido a que, como eu disse, é como Star Wars, e o início cinematográfico, o foco deveria ser a cinematografia. Voltando para o ponto inicial, a ideia de 3 filmes daria tempo para toda a história respirar melhor. Todo o primeiro filme, todo o enredo fica correndo, nunca deixando nada realmente deixar no ar algo mais interessante, ao menos aquilo que será respondido no segundo,
de forma rápida e veloz. Existe o argumento que seria um filme de ação e que não precisa deste tempo, porém, mais cenas de ação poderiam existir se a necessidade de correr com a trama. O filme precisa de tempo para deixar as coisas rolarem, precisa de espaço para que a trama e a história sejam melhor aproveitadas, fazer com que os personagens importantes se tornem verdadeiras lendas quando falamos de Anjos da Noite. Creio quase que com fidelidade que a maior vítima de todas seja a Mila. O vídeo dela é o mais acessado do canal porque as pessoas querem mais informações sobre ela. Ela é a única anciã mulher e tem seu fim antes mesmo da sua primeira fala. Esse foi um erro que todos sentiram e com certeza a personagem que mais fez falta para todos. Parte deste erro foi consertado depois, com algumas coisas extras nos outros filmes que falarei nos próximos vídeos. Só que mais tarde, e às vezes mais tarde, é tarde demais. A história fica um tanto desconjunta, mesmo com um segundo, pois ainda que seja uma sequência do outro, todo o ar sombrio de mistério e de gama e de outras coisas é completamente perdido. Até mesmo a cinematografia, que eu não julgo, mas é diferente. Não é tão escuro o filme, não é tão misterioso, não é tão gótico assim. É como eu disse no começo, parece muito com o Supernatural. Se você vê as primeiras temporadas, como tudo era mais sombrio, depois vai ficando tudo muito claro. É uma questão de gosto. Eu sei, eu prefiro desse jeito e eu creio que muitas pessoas também preferem desse jeito. Vendo agora ainda com os olhos mais modernos da história, seria possível hoje dar um nível mais, vamos colocar assim, Marvel para todo o negócio, podendo ter séries muito interessantes para acompanhar os filmes, dar séries pequenas, nem que se fosse uma minissérie sobre a Mila, faria muito sucesso. Dar mais espaço para o Marcos, para o William. O William também não quase tem espaço nenhum em nenhuma outra mídia. Então, é algo que precisa, esse tipo de saga precisa de tempo para respirar, o que não foi dado. O que esses dois filmes conseguem trazer é um mundo muito maior do que pode ser explorado naquele momento. É algo muito mais interessante que nós nunca vimos antes. Anjos da Noite foi um fenômeno muito interessante. Juntou vampiros, Romeu e Julieta, lobisomens clássicos, ação, tudo isso e muito mais. Nos prometeu muito. Eu acho que, para mim, os filmes são ótimos, eu amo Anjos da Noite, mas para mim a promessa de Anjos da Noite é muito maior do que seu potencial real. Bem, é isso aí. Se vocês quiserem continuar a ver essa análise aí, deixa o like, comentário, se inscreve no canal, se torne membro se puder. E aí, o próximo vídeo vai ser um próximo vídeo desse assunto vai ser um pouco mais curto devido a que vai ser só um filme, que é o Rise of Lycans, que é o spin-off terceiro filme. E aí eu vou falar sobre a última parte da saga. Então, chegou aqui, muito obrigado e vejo todo mundo então aí na próxima.